Pessoal, vamos começar aqui então. Para a gente começar é bom relembrar da última aula. O que a gente estudou na última aula? Um ser vivo. O que é um ser vivo? Um ser vivo é constituído por uma ou mais células. Para ser um ser vivo ele precisa ser constituído por uma ou mais células, certo? Então, beleza. Então um ser vivo ele é constituído por uma célula, seres unicelulares, ou mais de uma célula, seres pluricelulares, ou também chamado de multicelulares, certo? Então isso é um ser vivo. Estudamos também os tipos de células que existem, células procariontes, células menos complexas, sem compartimentos para organelas, totalmente ligado a bactérias, certo? Reino Monera. Então células procariontes surgiram há 5 ou 6 bilhões de anos atrás. São formadas por uma única célula, certo? Células procariontes. E tem as células eucariontes, que são séries bem mais complexas, surgiram bem depois das células procariontes. Existem compartimentos nessas células totalmente mais complexas. E um exemplo clássico somos nós, né? Eucariontes de eu. Então nós somos exemplos de células eucariontes. Então células eucariontes, células procariontes. Estudamos células vegetais e células animais. Ambas são células eucariontes, lembrando. Tanto célula vegetal quanto célula animal são células eucariontes, certo? Lembrando que elas possuem algumas diferenças, por exemplo, um exemplo é o vacúolo, né, os grandes vacúolos, certo? E os plastos, clássicas diferenças. Porém, de restante, a presença da parede celular na célula vegetal, nossas células animais não possuímos parede celular, certo? Então essa foi a diferença. Agora hoje a gente vai entrar aqui em organelas citoplasmáticas, ou também chamada de organelas celulares, certo? Tanto faz. Você vai encontrar esses dois nomes. O que é interessante? Existem outras organelas, mas essas aqui são as principais, certo? Você precisa saber, são as mais cobradas em provas, seja vestibular, seja prova de universidade. Então essas são as mais cobradas. Mas é interessante você saber que tem mais, existem mais. Não são só essas aqui, certo? Não sei se vocês estão enxergando. Vou sair à frente. Vocês pausam um vídeo, dá um zoom. Vamos falar aqui. Uma das primeiras que a gente vai começar a falar são os ribossomos, os clássicos ribossomos que eu falei para vocês que não são consideradas organelas membranosas, pelo simples fato de não terem membrana, certo? A maioria das organelas elas são formadas por invaginações dentro da célula. Existe uma teoria endossimbiótica falando de algumas organelas. Eu posso fazer um vídeo para vocês depois, mas agora não é interessante, não é o intuito aqui. Então, ela não é considerada, o ribossomo não é considerado uma organela membranosa, simplesmente por ele não ter membrana, certo? Ele não possui membrana. Então, qual que é a função principal do ribossomo? Que eu falei para vocês, o ribossomo é a única organela, que tecnicamente não é considerada uma organela, que a célula procarionte e a célula eucarionte compartilham. É a única, é apenas o ribossomo, certo? É a única organela que não é uma organela, que está presente tanto na célula eucarionte quanto na célula procarionte. O ribossomo, a principal função dele, a função dele é a síntese de proteína. Então é a síntese de proteína. A principal função dos ribossomos é a síntese de proteína. Então falou ribossomo, síntese de proteína. Você sabe que os nossos genes são expressos em formato de proteína. Então proteína é totalmente importante para a gente. São os ribossomos que fazem isso. Então, saindo do ribossomo, a gente vai para o retículo endoplasmático rugoso, ou também chamado granulado. Então, ou também chamado de granuloso, desculpe. Então, retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Meu Deus. Olha só. A principal função dele também é síntese de proteína. Mas por quê? Olha só. O retículo endoplasmático rugoso, ele é assim chamado porque nele existem também ribossomos. Olha que interessante. Então nele também existem ribossomos. O ribossomo não está presente só na célula, sozinhos, mas também tem retículo endoplasmático, também tem ribossomos lá no retículo endoplasmático. A diferença das proteínas que são sintetizadas lá no retículo endoplasmático é que essas proteínas que estão aqui, que vão ser sintetizadas aqui no retículo endoplasmático rugoso, elas vão sair para fora da célula. Elas serão usadas fora da célula e não dentro da célula como a síntese de proteínas dos ribossomos. Lembra que eu falei para vocês a diferença na última aula. Então a diferença é essa. A síntese de proteínas, as proteínas que são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, elas saem para fora da célula, elas são usadas fora da célula. Diferente da síntese das proteínas que são sintetizadas lá nos ribossomos. São usadas internamente. Certo? Essa é a diferença clássica. Outra coisa também.
O retículo endoplasmático rugoso produz as enzimas, sintetiza as enzimas que são usadas lá nos lisossomos. Então olha que interessante, lembra que eu falei para vocês a formação da tatuagem, certo? A formação da tatuagem, os lisossomos, ela faz isso, ela digere substâncias, os lisossomos digerem substâncias através de enzimas que são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, certo? Não é difícil. Se tiver dúvida, volta o vídeo, pergunta para mim depois que acabar. Então é isso. Olha só, fechamos esses dois aqui. Agora a gente vai para o retículo endoplasmático liso. Por que liso? O retículo endoplasmático rugoso assim é chamado porque nele existem ribossomos, certo? O retículo endoplasmático liso não tem ribossomos, por isso liso. Ou chamado de agranuloso, certo? Retículo endoplasmático agranuloso. Não sei se é granuloso ou agranulado, não sei, eu tenho que pesquisar, isso eu não sei. Então, retículo endoplasmático liso. Por que ele é assim chamado? Porque ele não tem ribossomos. Nele não possui ribossomos, certo? Nele não existe ribossomos. Então, olha só. Principal função dele: síntese de lipídio. Está muito relacionado, com um exemplo, você vai lembrar. Está muito relacionado com secreção de hormônios derivados de colesterol, de lipídios, certo? E de esterídeos, no caso, que é um tipo de lipídio. Então, um exemplo são os estrógenos, certo? Estrógenos, para quem não sabe, é um grupo de hormônios. São os hormônios sexuais. Um grande exemplo aqui dos hormônios hormônios que são sintetizados aqui pelo retículo endoplasmático liso são os hormônios sexuais, masculino e feminino. São o estrógeno, né? Que são um grupo de hormônios, testosterona, todos são de origem lipídica. Então, por isso, o retículo endoplasmático liso está muito relacionado com a síntese de lipídio, certo? E, consequentemente, com a síntese de hormônios sexuais que são derivados de lipídios, certo? Então está muito relacionado. Outra coisa importantíssima, olha só, a desintoxicação. A desintoxicação. Como assim, professor? Quando você está bebendo muito álcool, você está bebendo muita cerveja, sai todo fim de semana e bebe até meio de semana, você está bebendo muito. O seu fígado, os seus hepatócitos, os hepatócitos do fígado, que a gente chama as células do fígado, elas começam a acumular muito retículo endoplasmático liso. Então, se você parar para pensar, quanto mais você bebe, menos você fica bêbado. É isso? Biologicamente falando, sim, é isso. Só que olha só, você está bebendo muito, você vai estar acumulando muito, vai começar a ter muito retículo endoplasmático liso nos seus hepatócitos, vai começar a surgir muito retículo endoplasmático liso. Isso não faz mal, é como eu acabei de falar para vocês. Quanto mais você bebe, menos você fica bêbado, biologicamente falando, sim. Mas não é assim que acontece. Para essa desintoxicação aqui acontecer, que no caso é o álcool, o fígado tem que desintoxicar para ele ser metabolizado, a desintoxicação arrebenta o fígado. Você vai ter muito retículo endoplasmático liso, vai conseguir desintoxicar, você vai, até um certo ponto. Essa desintoxicação arrebenta os seus hepatócitos, acaba com as células do fígado. Logo você vai chegar a um episódio de cirrose. Então presta atenção, você vai desintoxicar, você vai ter muito retículo endoplasmático liso para desintoxicar, você vai desintoxicar muito. Só que isso destrói o fígado, isso machuca o fígado. Essa desintoxicação machuca demais o fígado. Claro que uma vez ou outra acontece, ele vai desintoxicar normalmente. E não tem nenhum risco de você chegar a um episódio de cirrose. Mas como você está fazendo isso sempre, está acumulando muito, ele está desintoxicando muito, essa desintoxicação arrebenta os hepatócitos. Cirrose. Machuca as células do fígado, então chega a um episódio de cirrose. Olha que interessante. Então, fica lembrado disso aí. Saindo aqui do retículo endoplasmático liso, a gente vai para os lisossomos, que eu já falei para vocês bastante, não tem muito o que falar. Digestão intracelular. Tinta de tatuagem está muito relacionado. Por que a tatuagem forma no seu corpo e não sai? Se você sofreu um acidente, ralar, a tatuagem está lá, se você tomar banho não sai. Por quê? Porque na tinta de tatuagem existe uma substância que não deixa que as enzimas lisossômicas a digerem. Por isso a formação da tatuagem. Então está muito relacionado com a digestão intracelular. Coloquei celular, mas é intracelular. É interessante vocês corrigirem aí, se vocês forem anotar. Então, digestão intracelular. Fechou? Vamos lá. O núcleo, galera. O núcleo é o seguinte. Muita gente não considera
o núcleo é uma organela, mas ele é sim uma organela aí muito importante. O núcleo, imagina uma usina. Uma usina, imagina Chernobyl. Uma usina ela precisa ter a sala que opera todas as máquinas dentro dela. O núcleo é isso dentro da célula. Então o núcleo é quem comanda tudo dentro da célula. É o núcleo responsável por isso. Qualquer síntese que for acontecer, para onde que for, síntese de proteína, síntese de lipídio, quem vai controlar é o núcleo, que lá dentro está o material genético, DNA e RNA, que manda na porra toda. Então, o núcleo é o centro de controle, assim como eu escrevi, é o centro de controle da célula. É de lá que sai tudo o que vai acontecer, as informações. É de lá, é o núcleo que manda em tudo, certo? E muita gente não considera ele uma organela, mas ele é sim. É interessante você saber que ele é sim, apesar de muitos autores, às vezes nem considerar ele uma organela. Olha só, saindo do núcleo a gente vai para o complexo de Golgi. O que é o complexo de Golgi? É um nome criado, didático para você aprender. Ele é como se fosse o correio da sua célula. Não vai colocar correio numa questão discursiva. Mas eu acredito que se você colocar como se fosse um correio, você não vai tirar zero. Certo? Mas é interessante escrever de uma forma didática. Por que, galera, como se fosse um correio? Ele recebe informações e envia secreções, certo? Então ele recebe informações vindas de outras células e envia secreções, certo? Está muito relacionado com produção de hormônio também, certo? Então ele recebe informações e envia secreções. Esse é o principal dele. E outra coisa interessante também, ele forma o lisossomo. Sim, os lisossomos eles são formados pelo complexo de Golgi, certo? Então os lisossomos, que é de gestão intracelular, eles são formados pelo complexo de Golgi. O complexo de Golgi formam eles, os lisossomos. E forma também o acrossoma. O que é o acrossoma? Na pontinha do espermatozoide existe uma regiãozinha bem pequena chamada de acrossoma. Nessa acrossoma existem algumas enzimas que quando esse espermatozoide chega no óvulo, se obviamente ele chegar primeiro, essas enzimas vamos dizer que ela corroem, entre aspas, ali a parede do ovócito 2, no caso, a gente está falando do ovócito 2. Quando esse espermatozoide chega, esse acrossoma chega ali, se encaixa no ovócito 2, essas enzimas elas corroem, entre aspas, essa parede do ovócito 2 e passa para dentro e vai acontecer a fecundação. Então a acrossoma é uma região bem pequena que existe na cabecinha do espermatozoide, onde lá existem enzimas que vão corroer o ovócito 2, a parede do ovócito 2, para ele entrar e acontecer a fecundação, certo? Então o complexo de Golgi é como se fosse, não esqueça, não é o correio, é um exemplo, é didático, é como se fosse um correio da célula, certo? Então, saindo de complexo de Golgi, peroxissomo, de longe das organelas que poucas pessoas conhecem, nunca estudam ela está muito relacionada com a quebra da H2O2 através da enzima catalase. O que é H2O2? Água oxigenada. A água oxigenada ela é muito tóxica para nossas células, para o nosso organismo em geral, né? A água oxigenada. A função principal do peroxissomos é quebrar essa água oxigenada, certo? Através de uma enzima chamada de catalase, certo? A principal função dela não é difícil, não tem muito o que falar. Oitava é a mitocôndria. A mitocôndria, de longe, a que mais cai, a que mais vai ser cobrada de vocês, seja em prova de vestibular, seja em prova de universidade, a mitocôndria. Por que ela é importante? Se você ouvir falar de organela, você vai ouvir falar de mitocôndria. Ela é quem faz a respiração celular. O que é respiração celular? Glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Esses três processos a gente consegue o ATP, certo? As moléculas de ATP, que é a moeda energética do nosso corpo, que vai trabalhar simplesmente em tudo no nosso organismo, é a base de ATP. Sabe o real aqui no Brasil? Você compra tudo aqui com o real, a nota do real, as moedas. O ATP é o que acontece dentro do nosso organismo. É o real de dentro do nosso organismo. Tudo que acontece lá é em troca de ATP. ATP. Beleza, mas vamos falar da mitocôndria. Ela é uma organela totalmente ligada à respiração celular, onde lá ocorre três processos que eu falei para vocês: glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Esses três processos acontecem lá.
com o intuito de formação de ATP através da quebra de glicose. Sim, quebra de glicose é o que forma ATP. A gente produz ATP também através da fermentação láctica. Porém, a gente não consegue muito ATP. A carga é muito inferior ao que a gente consegue na quebra de glicose através aqui da mitocôndria. Então, na respiração celular, no caso. Então, a fermentação láctea, sim, a gente faz esse processo também, mas a quantidade de ATP que a gente consegue é muito inferior ao que a gente consegue na respiração celular. Então, é interessante vocês saberem que a gente consegue também fazer a fermentação láctica, certo? Mas o interessante aqui é a respiração celular, o importante além de tudo. A mitocôndria é tão importante que a gente tem uma aula em ensino superior, ou até em ensino médio, a gente tem uma aula especial para ela. Só uma aula inteira, só para ela. Tem muita coisa para falar. Ela possui material genético próprio. Vocês sabiam dessa? Vocês não sabiam. Ela possui material genético próprio, a mitocôndria. É uma organela para lá de importante que você aprender, né? Mas beleza, aqui a gente só está resumindo. Vamos sair então, vamos para o vacúolo, que inclusive eu escrevi errado. Está escrito errado. Vacúolo. Isso. Agora tá certo. Olha só. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula que o vacúolo ele está presente nas células eucariontes e procariontes. No entanto, porém, nas células... desculpa, eu falei errado. Lembra que eu falei para vocês que os vacúolos estão presentes nas células vegetais e células animais. Porém, nas células animais são raras exceções e quando lá existe são pequenininhos, nem fazem diferença. Agora nas células vegetais eles têm uma função muito importante. Nas células vegetais, lembra? Células vegetais, eucariontes vegetais. Por quê? Lá dentro da célula vegetal, como eles são muito grandes, nele, dentro dos vacúolos, existem sais. Através desses sais, eles controlam a regulação. Existe uma regulação chamada de regulação osmótica. Eles controlam a quantidade de água que entra e que sai da célula. Não deixa ficar com muita água internamente e nem pouca água. Então essa é a função do vacúolo lá na célula vegetal, certo? A regulação osmótica através de sais e também armazenamento de substâncias importantes para a célula, né? Então essas são as duas funções do vacúolo que estão presentes nas células vegetais e animais. Porém, nas células animais são pititicos pequenininhos, não faz nem diferença, nem compensa a gente falar. Então, o interessante delas é nas células vegetais, que são grandes, vacúolos grandes, certo? Então, saindo dos vacúolos, a gente vai para os plastos. Esses plastos, galera, vai confundir vocês. Se confundir, vocês voltam o vídeo, certo? Se confundir, vocês voltam o vídeo e pergunta para mim depois que acabar. Os plastos estão presentes nas células vegetais. Dentro dos plastos existem os cromoplastos. Dentro dos cromoplastos existe o cloroplasto, certo? O cloroplasto por quê? É um de pigmento. Pigmento que no cloroplasto existe a clorofila. Por isso que a folha da plantinha é verde. Porque ela tem cloroplastos. Cloroplasto tem a clorofila, que é o que deixa verde a plantinha. Então olha só, bugou, né? Dentro dos plastos existem os cromoplastos. Dentro dos cromoplastos existem os cloroplastos, que é um exemplo, que o cloroplasto é o único que tem pigmento verde, certo? Por isso que a plantinha é verde. Então se confundiu, volta, pergunta para mim que eu explico. Qual a função do cloroplasto? Fotossíntese. Certo? A respiração da planta é a fotossíntese, você sabe. A gente vai ter uma aula só para isso também no ensino superior. Então, o principal a função do cloroplasto é a fotossíntese, certo? A fotossíntese é a plantinha respirando, certo? Então, saindo dos plastos, a gente vai para o citoesqueleto. Que o citoesqueleto, muito interessante, olha só. O citoesqueleto está presente sim nas células eucariontes aqui que a gente está estudando. Olha só. Principal função é para vocês decorar o citoesqueleto. Obviamente, qual a função de um esqueleto? Certo? Sustentação, primeiramente. O seu esqueleto, os seus ossos, qual a função dele? Te sustentar. Imagina um saco vazio, ele não vai parar em pé. Então você precisa sustentar.
o seu corpo, imagina que ele fosse um saco, ele ia cair, ele não ia aguentar, ele não ia ficar sustentado, não ia estar em pé aqui. Então o citoesqueleto primeiramente sustenta a célula, certo? Obviamente que não são ossos, né? Não são ossos, são pequenos filamentos, como eu escrevi aqui, microtúbulos, através de microtúbulos. E além disso, ele tem uma função interessante. Quando você vai estudar o TGI, que é o trato gastrointestinal, você sabe que lá nas suas células do intestino delgado existem várias microvilosidades. Para que servem essas microvilosidades? Absorção de nutrientes, né? Essa é a principal função lá do intestino delgado. Então, o que forma essas microvilosidades é o citoesqueleto. Ele que faz essas formações e deformações, no caso, das células do intestino delgado. E em várias outras células. Eu só usei essa como exemplo. As outras formações em células é o citoesqueleto que faz isso aqui. Falei para vocês, a sustentação em movimento. Ele ajuda a se movimentar. É interessante, existe um processo aqui nos cloroplastos, que nas células vegetais, se você observar bem de pertinho, você vê os cloroplastos mexendo, dando umas voltinhas. Isso contribui lá para dentro da célula, nos processos dela, nos processos enzimáticos dela. E quem faz esse movimento é o citoesqueleto. O citoesqueleto que causa esse movimento lá dentro das células vegetais, através dos cloroplastos. Os cloroplastos ficam mexendo. Então quem faz essa movimentação, essas movimentações, é o citoesqueleto. Deixa eu lembrar, a gente falou de todas. Deixa eu ver o que eu esqueci. Acho que eu esqueci alguma coisa. Lembrei. Nem precisa olhar. Olha só, muito interessante que eu preciso falar pra vocês aqui. Meu quadro é pequeno, não consegui escrever. Mas eu vou escrever aqui, olha só. O peroxissoma eu falei pra vocês que ele quebra a água oxigenada através da enzima catalase, certo? Outro fato interessante, olha só o que ele faz. Ele ajuda, ele não forma, ele ajuda na formação da bainha de mielina. Você sabe o que é bainha de mielina, está muito relacionado com o neurônio, certo? O neurônio, nossos impulsos nervosos. A bainha de mielina, ela é uma capa feita de gordura, uma capinha feita de gordura, que ajuda o impulso nervoso a ser mais rápido. Então essa é a bainha de mielina. O peroxissoma ajuda na sua formação, ele não a forma, ele ajuda na formação. Mas é interessante você lembrar disso. Vou usar um exemplo. Imagina um fio que você liga seu ventilador, o seu celular para carregar. Ele tem uma capinha externa de plástico, certo? De borracha. Exatamente para você não tomar um choque enquanto estiver carregando. E para ser mais rápido os elétrons passar ali dentro. Você sabe que dentro daquela capinha de borracha tem um fio de cobre onde os elétrons passam. Se ele ficasse exposto, ia demorar mais para ele chegar até o seu celular e carregar ele, e você ia tomar um choque quando você encostasse. A bainha de mielina tem o mesmo mecanismo. Ela impede que a